Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Empresa de Pesquisa Energética, Matriz Energética Nacional 2030. 1. Recursos e reservas energéticas. N. 1.1. Potencial hidrelétrico. Segundo a edição 2007 do International Energy Outlook dos Estados Unidos, a geração hidrelétrica e outras fontes renováveis crescerão cerca de 56% nos próximos 24 anos. A geração hidroelétrica atualmente é responsável por cerca de 19% da oferta elétrica mundial, sendo a oferta de outras energias renováveis ainda diminuta. É claro, portanto, que a energia de origem hidroelétrica continuará a ser uma importante fonte renovável no futuro. Atualmente, a capacidade instalada é da ordem de 730 gigawatts, dependendo da fonte e do critério utilizado para a aferição, significando cerca de 2.700 total de watts-hora. Em termos mundiais, a mesma fonte estima que 33% do potencial tecnicamente factível já foi explorado, havendo enormes discrepâncias. Enquanto a Europa e a América do Norte já desenvolveram quase todo o seu potencial, cerca de 70% já desenvolvido, restaria cerca de 70% a ser ainda explorada na América do Sul. Além da América do Sul, considerável potencial existe ainda na África e Ásia. N 1.1.1 Panorama atual. A figura 1.1, reproduzida do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, ANEEL, 2002, corrobora a evolução histórica do aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro. Conforme ilustra a figura, as usinas se concentraram inicialmente na região sudeste, bem próximas aos grandes centros de consumo. Figura 1.1. Evolução territorial do aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro. O desenvolvimento da transmissão possibilitou o aproveitamento de recursos mais distantes dos centros consumidores e ainda, com a interligação, o aproveitamento das diversidades hidrológicas existentes entre as bacias, notadamente entre as do Sul e as do Sudeste. Hoje, as usinas estão distribuídas por quase todo o país. Figura 1.2, à exceção da maior parte da região Norte e Centro-Oeste, onde se concentra o potencial a desenvolver. Nessas regiões, apenas 9% e 31% do potencial, respectivamente, encontram-se desenvolvidos. Figura 1.3. Figura 1.2. Localização das usinas hidrelétricas brasileiras. Computando as usinas em operação, as usinas em construção e os aproveitamentos cuja concessão já foi outorgada, pode-se considerar que cerca de 30% do potencial hidrelétrico brasileiro já está desenvolvido. A descrição desse potencial aproveitado é apresentada na figura 1, figura 1.3, aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro, por região, aproveitamentos. De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica, PDEE 2006-2015, a capacidade instalada em usinas hidrelétricas no Brasil em 31/12/2005, excluindo a parcela paraguaia da usina de Itaipu, é de 70.961 megawatts, conforme discriminado na tabela 1.1, sendo 2% localizado em sistemas isolados da região norte e menos de 2% em pequenas centrais hidrelétricas. Tabela 1.1. Parque gerador hidrelétrico em operação no Brasil. Esse parque gerador compreende mais de 400 instalações, porém grande parte da potência total está concentrada em poucas usinas, apenas 24 hidrelétricas, que têm cada uma mais de 1.000 megawatts instalados, somam mais de 52.000 megawatts, conforme indicado na tabela 1.2. Tabela 1.2. Centrais hidrelétricas em operação no Brasil com potência superior a 1.000 megawatts. Além das usinas em operação, pode-se considerar como já aproveitado o potencial representado pelas usinas em construção e pelos aproveitamentos cuja concessão já foi outorgada. Conforme o PDEE 2006-2015, há, no Sistema Interligado Nacional, sim, 40 usinas e aproveitamentos hidrelétricos nessas condições, totalizando uma potência de 7.756 megawatts. Entre as pequenas centrais hidroelétricas, PCH, segundo a ANEEL 2006,
257 aproveitamentos, dos quais 39 estão em construção e 218 com a concessão outorgada, totalizando a potência de 4.034 megawatts. Perspectivas e comparativo internacional. Baseado em estudo do World Energy Council, pode-se estimar que o potencial tecnicamente disponível para aproveitamento hidráulico no mundo, dito recurso total, e utilizando um fator de capacidade média de 40%, corresponde a cerca de 15.899 total de watts, hora, ano do valor teórico máximo de 40.700, total de watts, hora, ano para o mundo. Cerca de 65% desse recurso está concentrado em apenas 10 países, todos com potencial igual ou superior a 1.000 total de watts, hora, ano. Nesse ranking, o Brasil ocupa o terceiro posto, superado apenas por China e pelos Estados Unidos, ver figura 1.4. Mesmo esse potencial ainda deve ser considerado um valor teórico. De fato, a quantidade de energia hidráulica efetivamente disponível depende de outros fatores relevantes. Entre esses fatores relacionam-se a topografia, o regime de chuvas, a tecnologia e também o período de efetivo funcionamento da instalação, quando integrada a um sistema elétrico. Ao valor estimado, considerando esses fatores, convencionou-se chamar de potencial tecnicamente aproveitável. Figura 1.4. Potencial hidrelétrico, teórico no mundo, recurso total em total de watts, hora, ano. A relação entre o potencial tecnicamente aproveitável e o recurso total varia de região para região em razão das condições locais e do estágio de conhecimento, nível dos estudos e das investigações. Considerando esses aspectos, o ranking dos países se altera um pouco. O Brasil mantém-se como detentor do terceiro maior potencial no mundo, perdendo agora para a China e a Rússia. Ver figura 1.5. Figura 1.5. Potencial hidrelétrico, tecnicamente aproveitável no mundo, em total de watts, hora, ano. O Brasil faz parte do grupo de países em que a produção de eletricidade é maciçamente proveniente de usinas hidrelétricas. Essas usinas correspondem a 75% da potência instalada no país e geraram, em 2005, 93% da energia elétrica requerida no Sistema Interligado Nacional, SIN. Cumpre notar ainda que apenas cerca de 30% do potencial hidrelétrico nacional se encontra explorado, proporção bem menor do que a observada nos países industrializados. Com respeito a avaliações nacionais do potencial hidroelétrico brasileiro, a última e melhor estimativa disponível do potencial hidrelétrico brasileiro é, ainda, a mesma que foi utilizada no Plano 2015, 261,4 gigawatts. Desse total, 32% correspondem a um potencial pouco conhecido, dito estimado, e 43% estão localizados na região norte. Importa destacar que esse valor do potencial hidrelétrico brasileiro reflete as condições de avaliação técnica, econômica e socioambiental adotadas à época em que os estudos foram realizados. Assim, pode-se afirmar que o valor de 261,4 gigawatts constitui uma referência para os estudos de planejamento e não necessariamente o que se prevê realizar. Além disso, resulta imperioso que se intensifiquem os esforços para restabelecer os estudos desse potencial. N 1.2. Petróleo. Segundo a British Petroleum, as reservas provadas, que são aquelas de melhor estimativa possível com cerca de 90% de confiabilidade, até 2005, eram de 1,2 trilhões de barris no mundo. Nesta referência, o Brasil detém cerca de 1% e a Venezuela detém 80 bilhões de barris, perfazendo 7% do total, ver figura 1.6. Se a Venezuela obtiver a certificação da faixa de Orinoco, as reservas podem se acrescentar de cerca de 270 bilhões de barris, que, embora de um petróleo pesado, tornariam a Venezuela talvez o maior produtor mundial de petróleo do mundo, superando a Arábia Saudita, que atualmente detém 22% das reservas mundiais, figura 1.6, reservas provadas de petróleo, em bilhões de barris. N 1.2.1.
Recursos e reservas. Os dados estatísticos da ANP apresentam as reservas totais, que consideram o somatório de reservas provadas, prováveis e possíveis, sinalizando o limite superior da disponibilidade de reservas de petróleo. Segundo dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, ANP 2006, de um total aproximado de 16 bilhões de barris em 2005, 91,6% das reservas totais nacionais de petróleo se localizam no mar, campos offshore, e o restante se localiza em campos terrestres. 3 estados respondem pela maior parcela de contribuição das reservas terrestres: Rio Grande do Norte, 24,2%, Sergipe, 26,3% e Bahia, 31,3%. Já as reservas brasileiras offshore situam-se basicamente em estados da região Sudeste: Rio de Janeiro, 87,4% e Espírito Santo, 9,6%. A participação dos demais estados é marginal. Box. Glossário. Reservas. Recursos descobertos de petróleo e gás natural comercialmente recuperáveis a partir de uma determinada data. Reservas desenvolvidas. Reservas de petróleo e gás natural que podem ser recuperadas através de poços existentes e quando todos os equipamentos necessários à produção já se encontram instalados. Reservas provadas. Reservas de petróleo e gás natural que, com base na análise de dados geológicos e de engenharia, se estima recuperar comercialmente de reservatórios descobertos e avaliados, com um elevado grau de certeza, e cuja estimativa considere as condições econômicas vigentes, os métodos operacionais usualmente viáveis e os regulamentos instituídos pelas legislações petrolífera e tributária brasileiras. Reservas prováveis. Reservas de petróleo e gás natural, cuja análise dos dados geológicos e de engenharia indica uma maior incerteza na sua recuperação quando comparada com a estimativa de reservas provadas. Reservas possíveis. Reservas de petróleo e gás natural cuja análise dos dados geológicos e de engenharia indica uma maior incerteza na sua recuperação quando comparada com a estimativa de reservas prováveis. Reservas totais. Soma das reservas provadas, prováveis e possíveis. Reservatório. Configuração geológica dotada de propriedades específicas, armazenadora de petróleo ou gás natural, associados ou não. STIL. Razão RP. Razão entre reservas provadas e produção medida em anos. Trata-se de um indicador que baliza os olhos, mas é falaz. O motivo é que à medida que o poço envelhece, a retirada da produção não se mantém devido a problemas estruturais. Densidade API. Escala idealizada pelo American Petroleum Institute, API, juntamente com a National Bureau of Standards, utilizada para medir a densidade relativa de líquidos. A escala API varia inversamente com a densidade relativa, isto é, quanto maior a densidade relativa, menor o grau API, ou API, a 141,5 G, 131,5, onde G é a densidade relativa do petróleo a 10,5 do cc. Quanto maior o API, mais leve e de melhor qualidade é o petróleo. Gás natural associado. Gás natural produzido de jazida onde ele é encontrado dissolvido no petróleo ou em contato com petróleo subjacente saturado de gás. Naturalmente, existem reservas de gás natural não associadas a petróleo. Um indicador relevante se refere à razão entre as reservas provadas e as reservas totais, que se situou em torno de 0,73 em 2005, ou seja, do volume total de reservas conhecidas no Brasil, cerca de 73% são consideradas economicamente recuperáveis com as condições atuais de tecnologia e preço. Conforme se observa na figura 1 a 7, as reservas totais de petróleo vêm crescendo sistematicamente na última década, graças às descobertas offshore. As reservas em terra praticamente não se alteraram. A Petrobras tem hoje 374 concessões, vide figura 1 a 8, sendo 65 delas em parceria. A área total líquida dos blocos exploratórios e de produção, considerando o percentual de participação da Petrobras, é de 108.290,52
Castors, 26.759.130 acres. Ao longo de 2004, foram descobertos pela Petrobras 5 novos campos de petróleo em terra, 2 na Bacia Potiguar e 3 nas bacias do Recôncavo Baiano, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo. No período, foram incorporados volumes substanciais de óleo às reservas dos campos de Roncador, Marlim Leste, Albacora, Albacora Leste, Espadarte, Jubarte e Golfinho, assim como a da área do plano de avaliação do 1ESS 121, no antigo bloco BC60, ao norte da Bacia de Campos, Petrobras, 2006. Figura 1.7. Evolução das reservas totais de petróleo no Brasil, em bilhões de barris. Este grande sucesso em 2003 foi determinante para que os investimentos e demais esforços exploratórios fossem direcionados pela Petrobras, ao longo de 2004, predominantemente aos planos de avaliação das descobertas feitas, otimizando os recursos financeiros da empresa. Com isso, houve aumento relativo no percentual de poços de extensão e pioneiros adjacentes, em detrimento de pioneiros, especialmente no mar. Este, portanto, foi um ano importante para a comprovação e delimitação de volumes descobertos. Não foi um ano de descobertas de impacto, já que foram perfurados apenas 5 poços pioneiros no mar. Ao final de 2004, durante a delimitação da área de Golfinho, descoberta em 2003 na Bacia do Espírito Santo, foi perfurado um poço de extensão que constatou a existência de reservatórios arenosos saturados de óleo leve de excelente qualidade. A importância desse poço deriva das grandes espessuras de reservatório constatadas e da existência de petróleo leve de excelente qualidade, fatores que podem resultar no aumento dos volumes recuperáveis da área. O campo de Roncador, localizado na área norte da Bacia de Campos, foi descoberto em outubro de 1996. Devido à extensão de sua área e ao grande volume de hidrocarbonetos existente, o desenvolvimento da produção de Roncador foi planejado para ocorrer em módulos, num total de 4. O óleo de cada um desses módulos possui diferentes densidades, distribuídas da seguinte forma: 1. Módulo 1, VSLF8 a 301º API, petróleo médio. 2. Módulo 2, 10º do API, petróleo extra pesado. 3. Módulo 3, 10º API, petróleo pesado. 4. Módulo 4, 18º API, petróleo extra pesado. Figura 1.8. Áreas de concessão da Petrobras no Brasil. Os módulos 3 e 4 de Roncador encontram-se atualmente na fase de concepção de alternativas de seus sistemas de produção. A Petrobras estima que em 2015, Roncador atinja seu pico de produção de 473 mil barris dia. A produção média de petróleo foi de 92.248 barris dia em 2005, Petrobras, 2006. Perfil de produção. Devido a esse volume de descobertas, o perfil ou mix de produção de petróleo observa uma variabilidade considerável. Na tabela e figuras seguintes se exibe a informação prospectiva do regulador, ANP, 5 anos à frente de todos os empreendimentos comunicados com o devido perfil de petróleo leve e pesado em API igual a 25. O API 25 foi escolhido à guisa de simplificação. Tabela 1 a 3, grau API e correntes de petróleo produzidas em 2005. Figura 1-9, produção acumulada de petróleo já notificada a ANP e o mix petróleo associado N1.2.2. Perspectivas no médio prazo. Quanto à longevidade das atuais reservas provadas de petróleo, o principal indicador é a razão RP, Reserva Produção, situado em torno de 19 anos em 2005, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Este número indica que, mantida a atual relação entre reservas provadas e o ritmo de produção atual, as reservas atualmente disponíveis sustentam a produção atual de petróleo algo em torno de um período de 19 anos, aproximadamente. Ressalte-se que a razão RP é dependente do ritmo de novas descobertas, da evolução dos métodos de recuperação do reservatório, da alteração dos preços da energia, como também do ritmo da demanda por derivados de petróleo.
Este último depende essencialmente das condições de crescimento econômico e do perfil deste crescimento, isto é, sob que tecnologias e padrões de consumo se sustenta este crescimento. No que tange ao ritmo de descobertas, desde 1980, as reservas provadas nacionais têm crescido a um ritmo de 9,2% ao ano. Tabela 1.4. Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos econômicos, em bilhões de barris. Tabela 1.5. Razão RP, estimada de alguns países e regiões, segundo critérios da AIE. A Agência Nacional de Petróleo, ANP, vem realizando com sucesso leilões de concessão de blocos de exploração de petróleo e gás. Até 2007, já foram realizadas 8 rodadas de licitação pela ANP. A figura 1.10 ilustra a distribuição geográfica dos blocos concedidos na última rodada, realizada em agosto de 2006. Figura 1.10. Localização das áreas de concessão na 8ª rodada de concessão da ANP. O sucesso dos leilões, entretanto, não fornece estimativas de volumes de possíveis acumulações de hidrocarbonetos, uma vez que a existência, ou não, de petróleo e gás natural nesta fase da cadeia dependerá do sucesso da fase de perfuração exploratória, bem como de outras etapas seguintes, envolvendo a perfuração e o desenvolvimento subsequente do campo. N1.3. Gás natural. N1.3.1 Recursos e reservas. Situação atual e comparações internacionais. Segundo dados da ANP 2006, cerca de 75% das reservas brasileiras de gás natural se localiza em campos offshore, 25% em campos terrestres, campos onshore. Em termos de reservas de gás natural onshore, destacam-se as reservas localizadas em Urucu, AM, em uma região de difícil acesso no interior da floresta amazônica. Praticamente todo o gás natural produzido nos campos de Urucu é reinjetado nos poços de produção de petróleo dadas estas dificuldades. Basicamente, projeta-se escoar esta produção através de 2 gasodutos, um ligando Urucu a Porto Velho, Poá-Rio, e outro ligando Coari, AM, a Manaus, AM, para atender a demanda de energia na região norte do país. Em termos de estrutura de produção local de gás natural no Brasil, prevalece a produção de gás natural associado ao petróleo. Box, glossário. Gás natural ou gás. Todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permaneça em estado gasoso ou dissolvido no óleo nas condições originais do reservatório e que se mantenha no estado gasoso nas condições atmosféricas normais. É extraído diretamente de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros, gases nobres. Ao processar o gás natural úmido nas UPGNs, são obtidos os seguintes produtos: I, o gás seco, também conhecido como gás residual, e, segundos, o líquido de gás natural, LGN, que contém propano, C3 e butano, C4, que formam o gás liquefeito de petróleo, GLP, e a gasolina natural, C5+. Gás queimado no flare. Gás reinjetado, gás não comercializado, que é retornado ao reservatório de origem com o objetivo de forçar a saída do petróleo da rocha reservatório, deslocando-o para um poço. Este método é conhecido como recuperação secundária e é empregado quando a pressão do poço torna-se insuficiente para expulsar naturalmente o petróleo e pode ser usado como método natural de estocagem. Gás residual ou gás seco. Produto do processamento do gás úmido, o qual não contém líquidos comercialmente recuperáveis, LGN. Gás úmido, gás natural que entra nas UPGNs, contendo hidrocarbonetos pesados e comercialmente recuperáveis sob a forma líquida, LGN. Gás natural seco. Gás natural que se constitui essencialmente de metano, sem quantidade apreciável de hidrocarbonetos pesados e comercialmente recuperáveis, sob a forma líquida, LGN. Gás natural associado. Gás natural produzido de jazida, onde ele é encontrado dissolvido no petróleo ou em contato com petróleo subjacente saturado de gás. Gás natural não associado.
gás natural produzido de jazida de gás seco ou de jazida de gás e condensado. Campos onshore e offshore, respectivamente campos de exploração situados em terra e no mar. Unidade de processamento de gás natural, UPGN, instalação industrial que objetiva realizar a separação das frações pesadas, propano e mais pesados, existentes no gás natural, do metano e do etano, gerando GLP e gasolina natural, C5+. Tabela 1.6. Reservas provadas de gás natural no Brasil e no mundo, em trilhões de M3. Tabela 1.7. Produção de gás natural no Brasil e no mundo, em bilhões M3. Figura 1.11. Evolução das reservas totais de gás natural, em bilhões de M3. As reservas brasileiras de gás natural são bastante modestas e cresceram significativamente entre 1995 e 1997 e a partir de 2002, figura 1.11. Cerca de 80% das reservas totais de gás natural são associadas a jazidas de petróleo, o que mantém a sua produção subordinada às condições de extração de. Este fato foi um fator limitante da expansão da produção de gás natural no Brasil, superado com o crescimento da produção de gás não associado. Conforme se observa na figura 1.11, houve crescimento das reservas de gás natural offshore no Brasil e o decréscimo de reservas terrestres no período da última década. Infraestrutura de transporte. A caracterização da infraestrutura de disponibilização de gás natural no país implica em considerar os modais de transporte atualmente disponíveis, envolvendo gasodutos de transporte a grandes distâncias, linhas de distribuição de gás canalizado e unidades de processamento de gás natural. A capacidade instalada total de unidades de processamento de gás natural, UPGN, no Brasil em 2004, correspondia a cerca de 46 milhões de metros cúbicos, dia. Estas unidades englobam a sequência de operações destinadas à remoção de impurezas contidas no gás natural, vapor d'água e compostos de enxofre, a melhoria das suas propriedades de transporte ao mercado consumidor e para a proteção dos equipamentos, bem como para separar as frações mais pesadas de maior valor econômico, tais como gasolina e GLP. Origina-se, além destes produtos, o denominado gás seco, composto principalmente por metano e etano e correspondendo ao gás natural comercializado. Após o processamento nestas unidades, o escoamento da produção ocorre mediante a utilização de modais de transporte. Em termos de infraestrutura de transporte de gás natural, merece destaque o trecho brasileiro do gasoduto Bolívia-Brasil, atualmente o maior projeto de importação de gás natural implantado no país, ligando as reservas de Rio Grande, Bolívia a Porto Alegre, RS, passando em 5 estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, num total de 2.593 quilômetros de extensão de tubos de transporte no território brasileiro. TBG 2006. Com respeito aos projetos de importação, também no sul do país, além do gasoduto de suprimento de gás natural, a termoelétrica na cidade de Uruguaiana, RS, deve-se destacar o projeto de extensão deste gasoduto até a cidade de Porto Alegre, totalizando 615 quilômetros de extensão, visando atender simultaneamente a 2 objetivos. 1. Fornecimento de insumo para a geração de eletricidade no estado do Rio Grande do Sul, que importa quantidade substancial deste energético. 2. Servir de elemento de interligação entre as bacias gasíferas da Argentina, Brasil e Bolívia. A seguir, são apresentados parâmetros dos gasodutos em operação, construção e projetados, englobando a extensão e a capacidade de cada um destes gasodutos. Todos estes projetos consideram o transporte de gás natural através de gasodutos e não explicitam projetos de GNL, embora seja aventada a possibilidade de construção de unidades de regaseificação de GNL no país, fato que ganha força na medida em que as fontes externas de suprimento de gás natural mostram-se instáveis. Tabela 1.8. Gasodutos em operação no país. Tabela 1.9. Gasodutos em construção no país.
Tabela 1.10. Gasodutos projetados no país. Tabela 1.11. Gasodutos em estudo no país. N 1.3.2. Perspectivas no médio prazo. As perspectivas de maior oferta futura de gás natural no Brasil localizam-se no Espírito Santo, Bacia de Campos e, principalmente, Bacia de Santos. Embora os estudos ainda não estejam concluídos, as condições de reservatório, a profundidade dos poços e os desafios tecnológicos não permitem prever um cenário de baixos custos de desenvolvimento das reservas da Bacia de Santos. Existe ainda o desenvolvimento da produção de gás natural associado dos campos de Golfinho. Gás natural associado, 2,7 milhões de metros cúbicos, dia, e do Parque das Baleias, gás natural associado, 2,5 milhões de metros cúbicos, dia. A Petrobras e seus parceiros deverão investir cerca de 18 bilhões nos próximos 10 anos em atividades de exploração e produção na Bacia de Santos. O plano diretor da Petrobras prevê um acréscimo de cerca de 12 milhões de metros cúbicos dia no fornecimento de gás ao mercado do Sudeste, já a partir do segundo semestre de 2008. Até o final de 2010, esse volume deverá elevar-se para, aproximadamente, 30 milhões de metros cúbicos, dia, contribuindo significativamente para reduzir a dependência nacional do gás importado. A Bacia de Santos se estende pelo litoral sul do estado do Rio de Janeiro, passando por toda a costa de São Paulo e do Paraná e pela parte norte do litoral de Santa Catarina. A Petrobras e seus parceiros detêm 40.163 km² de concessões exploratórias nessa bacia. Cerca de 52% da área sob concessão localizam-se no estado de São Paulo. O restante está situado nos estados do Rio de Janeiro, 35%, Santa Catarina, 7% e Paraná, 6%. A produção da Bacia de Santos contribuirá para a consolidação do mercado brasileiro de gás natural e para a autossuficiência no abastecimento de petróleo do país. O desenvolvimento da Bacia de Santos envolve 5 polos de produção. Merluza, localizado no estado de São Paulo, a cerca de 200 quilômetros de Santos, o polo Merluza produz atualmente 1,2 milhão de metros cúbicos, dia de gás e 1.600 barris por dia de condensado. Esse polo tem potencial para atingir uma produção de 9 a 10 milhões de metros cúbicos. Dia de gás em 2010. Fonte: site da Petrobras. Mexilhão, também localizado no estado de São Paulo, a cerca de 140 quilômetros do terminal de São Sebastião, o polo Mexilhão terá capacidade para produzir até 15 milhões de metros cúbicos, dia de gás e 20 mil barris, dia de óleo e condensado. O principal projeto desse polo, que inclui o campo de Mexilhão e a área de Cedro, produzirá de 8 a 9 milhões de metros cúbicos dia de gás a partir do segundo semestre de 2008. A capacidade total desse polo deverá ser atingida no início da próxima década, com a entrada em produção de novas áreas localizadas no entorno e em horizontes mais profundos do campo de Mexilhão. BS-500, cujo desenvolvimento localizado no estado do Rio de Janeiro, a cerca de 160 quilômetros da capital, prevê a instalação de sistemas de produção de gás e óleo. Deverá produzir no futuro cerca de 20 milhões de metros cúbicos, dia de gás, e de 150 a 200 mil barris, dia de óleo. Sul, polo situado a cerca de 200 quilômetros da costa dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O plano diretor da Bacia de Santos prevê também a implantação de novos projetos para o Polo Sul, estimando-se uma produção futura de cerca de 140 mil barris, dia de óleo, e de 3 milhões de metros cúbicos, dia de gás. Centro, em fase de desenvolvimento exploratório, situa-se a cerca de 250 quilômetros da costa dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A Petrobras aposta no grande potencial dessa área, também denominada de cluster, da Bacia de Santos. Confirmadas as expectativas da área, uma das possibilidades de aproveitamento da produção local será o envio do gás para a plataforma de Mexilhão e sua transferência para tratamento na planta a ser construída no litoral paulista, N 1.4. Carvão mineral, N 1.4.1,
Comparativo internacional das reservas de carvão. O carvão mineral é uma mistura de hidrocarbonetos que, de acordo com o Atlas da Energia Elétrica do Brasil, ANEEL 2005, é classificado de acordo com a sua qualidade em turfa de baixo conteúdo carbonífero, que constitui um dos primeiros estágios do carvão, com teor de carbono na ordem de 45%, lignito, que apresenta teor de carbono que varia de 60% a 75%, carvão betuminoso, hulha, mais utilizado como combustível, que contém entre 75% e 85% de carbono, e antrácito, o mais puro dos carvões, que apresenta um conteúdo carbonífero superior a 90%. Apesar de ser um combustível potencialmente poluente, o carvão deve continuar desempenhando um importante papel como fonte de energia no cenário mundial, devido à disponibilidade de enormes reservas que estão geograficamente espalhadas no mundo e ao desenvolvimento de tecnologias limpas de carvão, Clean Coal Technologies. Tal característica livra o abastecimento energético das limitações geopolíticas ou de questões de segurança. Além disso, o carvão está disponível em uma grande variedade de formas e pode ser facilmente estocado nas proximidades dos centros consumidores. Mais do que, isso não depende de condições climáticas, podendo ser utilizado como backup para geração eólica e hidrelétrica. Ademais, o investimento para a extração do carvão é cerca de 5 vezes inferior ao investimento necessário à extração do gás natural, e cerca de 4 vezes inferior ao investimento para a extração do petróleo, sendo o transporte de carvão também vantajoso por não necessitar de dutos de alta pressão ou rotas dedicadas. Reservas no mundo. Segundo o International Energy Outlook 2006, IEO 2006 DOE, o total de reservas recuperáveis de carvão atualmente no mundo é de cerca de 1 bilhão de toneladas, suficiente para aproximadamente 180 anos sob a assunção do atual consumo. Historicamente, as estimativas permanecem aproximadamente estáveis, apesar de um declínio de 1 bilhão, sur 174 milhões de toneladas, no começo de 1990, para 1 bilhão e 83 milhões de toneladas em 2000 e 1 bilhão e 1 milhão de toneladas em 2003. A estimativa mais recente inclui ajustamentos provenientes das reservas alemãs, significando mais restrições no tocante à qualidade do carvão que revisão de quantitativos. Box, definições e caracterizações. Carvão mineral. O carvão mineral é uma mistura de hidrocarbonetos formada pela decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos, sob determinadas condições de temperatura e pressão. Turfa, hulha, lignito e antracito. De acordo com o Atlas da Energia Elétrica do Brasil, ANEEL 2005, esse combustível fóssil é classificado de acordo à sua qualidade em turfa de baixo conteúdo carbonífero, que constitui um dos primeiros estágios do carvão com teor de carbono na ordem de 45%. Lignito, que apresenta teor de carbono que varia de 60% a 75%. Carvão betuminoso, hulha, mais utilizado como combustível que contém entre 75% e 85% de carbono, e antracito, o mais puro dos carvões, que apresenta um conteúdo carbonífero superior a 90%. A hulha é composta de carbono, restos vegetais parcialmente conservados, elementos voláteis, detritos minerais e água. É empregada tanto como combustível quanto como redutor de óxidos de ferro e, graças às suas impurezas, na síntese de milhares de substâncias de uso industrial. O lirrito é empregado na siderurgia como redutor, graças à sua capacidade de ceder oxigênio para a combustão como matéria-prima na carboquímica. O antracito, última variedade de carvão surgida no processo de encarbonização, caracteriza-se pelo alto teor de carbono fixo, baixo teor de compostos voláteis, cor negra brilhante, rigidez e dificuldade com que se queima dada sua pobreza de elementos inflamáveis. É usado como redutor em metalurgia, na fabricação de eletrodos e de grafita artificial. Uma de suas principais vantagens consiste em proporcionar chama pura, sem nenhuma fuligem.
Para combustão em caldeira, é preferível o carvão com pequeno teor de cinza e quantidades moderadas de matéria volátil, condições que proporcionam bom rendimento térmico. Figura 1.12. Tipologia do carvão, distribuição no mundo e principais usos. As reservas mundiais são relativamente bem distribuídas. De fato, 75 países possuem reservas expressivas, sendo que 67% das reservas de carvão situam-se em 4 países: Estados Unidos, 27%, Rússia, 17%, China, 13% e Índia, 10%. Em 2003, estes 4 países perfizeram 63% de toda a produção mundial de carvão. Com respeito à qualidade, carvão antracito e betuminoso respondem por 53% de todo o carvão mundial em toneladas, carvão subbetuminoso por 30% e lignito por 17%. Tabela 1.12, reservas recuperáveis de carvão em bilhões de tom. Tabela 1.13, produção de carvão para países e regiões selecionadas, em milhares de tom. Comércio internacional. Em comparação à produção mundial, o comércio internacional de carvão é relativamente pequeno. 5 países exportadores dominam o mercado: Austrália, China, Indonésia, África do Sul e Colômbia. Colômbia e Venezuela são importantes exportadores de carvão de baixo custo da América do Sul e, de acordo com o EIA-DOI, 2005, deverão aumentar a sua participação nas importações europeias, deslocando fornecedores dos CNIUA e da Polônia. N1.4.2 Recursos e reservas. A quantificação das reservas de carvão é baseada em critérios geológicos, de mineração e econômicos. Entretanto, a forma com que essas estimativas são feitas varia de país para país, pois não há até o momento nenhuma padronização internacional. No Brasil, os critérios de quantificação das reservas minerais são definidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Nos anuários estatísticos da DNPM são divulgados dados de reservas medidas, indicadas e inferidas. Esta classificação é feita de acordo com o grau de conhecimento da jazida. Podem ser encontrados lignito e carvão subbetuminoso em vários estados brasileiros, como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e Acre. As reservas aproveitáveis estão localizadas na região sul, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A tabela 1.14 mostra os dados de reservas de carvão para a região sul do Brasil. Tabela 1.14, reservas de carvão na região sul, em milhões de tom. A principal jazida brasileira é Candiota. Localizada no sul do estado do Rio Grande do Sul, ela possui as maiores reservas e também as camadas de carvão de maior espessura com grande continuidade e pequena cobertura, características que proporcionam uma lavra em larga escala. O mineral, entretanto, não é de boa qualidade, sendo seu uso feito na forma de run of mine, ROM, ou seja, na forma bruta e na boca da mina, já que não admite beneficiamento e custos de transporte. No mesmo estado, na parte central, existem jazidas cujo carvão admite algum beneficiamento e transporte de curta distância. Entretanto, como estão localizadas em áreas de solo irregular, seu aproveitamento em larga escala é dificultado. São 10 jazidas no total. Dentre elas destacam-se Charqueadas, Leão, Iruí e Capané. Tabela 1.15. Jazidas do Rio Grande do Sul. Continuando no Rio Grande do Sul, entre a cidade de Porto Alegre e litoral, encontram-se as jazidas de Morungava, Chiculomã e Santa Terezinha, com aproximadamente 16% das reservas medidas do país. Trata-se de um carvão energético de qualidade melhor, de médio a rico. Na jazida de Santa Terezinha, o carvão é coqueificável e, teoricamente, permitiria a retirada por beneficiamento de produtos nobres, admitindo transporte a médias e longas distâncias, que pode abastecer a região sul do país. Contudo, tratam-se de jazidas totalmente em subsolo e muito profundas em algumas partes, até 800 metros de profundidade.
Para o seu aproveitamento, seriam necessários altos investimentos em novas minas, pois atualmente não há nenhuma infraestrutura mineira na região. A tabela 1.15 apresenta algumas características do carvão encontrado nas jazidas localizadas no Rio Grande do Sul. No estado de Santa Catarina, as minas de Barro Branco e Bonito estão localizadas na Bacia Sul Catarinense e representam cerca de 21% das reservas medidas oficiais brasileiras. Trata-se de um carvão pobre para a coqueificação e de poder energético que pode ser classificado como de pobre a médio, admitindo algum beneficiamento e transporte a curta distância. As partes a céu aberto e de subsolo rasas já foram quase todas mineradas, de modo que há uma crescente dificuldade dessa jazida em manter um ritmo intenso de lavra, com minas profundas e estruturalmente difíceis. A tabela 1.16 apresenta as características do carvão das referidas minas. Tabela 1.16. Jazidas de Santa Catarina. Finalmente, tem-se na região central do Paraná as jazidas de Cambuí e Sapopema, com um carvão energético médio representando menos de 1% das reservas medidas oficiais do país. A tabela 1.17 apresenta as características do carvão de tais jazidas. Tabela 1.17, Jazidas do Paraná. Figura 1.13, Recursos e reservas de carvão mineral no Brasil, em bilhões de tom. A figura 1.13 apresenta o quantitativo das reservas de carvão mineral do Brasil e evidencia os esforços exploratórios desde as décadas de 70 e 80. N1.5 Estrutura do Parque de Refino. O petróleo não é uma substância pura, e sim uma complexa mistura de compostos orgânicos e inorgânicos, em que predominam os hidrocarbonetos. Ele por si tem pouquíssimas aplicações práticas, servindo quase que tão somente como óleo combustível. Sendo assim, durante o refino, o petróleo é submetido a uma série de processos, definidos segundo o tipo de petróleo utilizado, que geralmente é uma mistura de um ou mais tipos diferentes de petróleo, e os derivados que se pretende produzir. Em resumo, os esquemas de refino tentam compatibilizar o perfil do mercado consumidor com o elenco de petróleos disponível para processamento. Box. Refinarias. O processo. O refino de petróleo é, basicamente, um conjunto de processos físicos e químicos que objetivam a transformação dessa matéria-prima em produtos derivados demandados pelo consumidor final. A primeira fase é a destilação atmosférica, realizada em colunas de fracionamento de dimensões variadas, e os derivados desse fracionamento são, principalmente, os leves e médios, como o gás de refinaria, o GLP, a nafta, a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o resíduo atmosférico. A fração mais pesada, o resíduo atmosférico, obtida no fundo da torre de destilação atmosférica, é submetida, após novo aquecimento, a um segundo fracionamento, agora sob vácuo, no qual são gerados cortes de gasóleos e um resíduo de vácuo. As frações geradas na torre de destilação a vácuo são utilizadas como cargas de outros processos de refino que visam principalmente a obtenção de produtos de menor peso molecular e maior valor agregado. Exemplos clássicos desses processos são o craqueamento catalítico fluido, FCC, de gasóleos de vácuo, que apresenta como principais produtos o GLP e a gasolina, e o coqueamento de resíduo de vácuo, que gera GLP, nafta e óleo diesel. Existem restrições quanto à produção dos derivados que se deseja. Em função das características do petróleo processado e das restrições das instalações, não é possível alcançar a perfeita conciliação entre os volumes ofertados e demandados de derivados. As unidades de destilação primária são responsáveis pelo processo principal de separação, sendo encontradas em todas as refinarias. No entanto, dificilmente são encontradas isoladamente, em virtude da quantidade limitada de derivados nobres produzidos por esse processo.
O desenvolvimento tecnológico da indústria do refino de petróleo, através da introdução de novos processos de conversão, subsequentes à destilação primária, permitiu que a produção de derivados, inicialmente em proporções fixas, se adaptasse à necessidade de processar diferentes tipos de petróleo e atender à demanda por derivados com características específicas de qualidade e quantidade. O craqueamento catalítico tem sido, por muitos anos, a principal unidade de conversão da refinaria, em função de melhorias contínuas em seu projeto mecânico, assim como nos catalisadores empregados. O coqueamento retardado é um processo que surgiu inicialmente para craquear resíduos com o intuito de produzir uma quantidade maior de gasóleo para craqueamento, contribuindo para aumento da produção de óleo diesel. Os processos de tratamento, como o HDT, ganharam importância principalmente na década de 80, com a intensificação das regulamentações ambientais em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Por meio do uso de hidrogênio, são retirados contaminantes, tais como enxofre e nitrogênio, dos derivados que devem ser tratados para atender às legislações ambientais. N 1.5.1 Comparativo Internacional. Constata-se que a evolução da capacidade e da complexidade da atividade de refino está diretamente relacionada às mudanças ocorridas na demanda de derivados de petróleo. O aumento dos investimentos em unidades de conversão resulta do crescimento da demanda por produtos mais leves, gasolina e destilados, conforme a região. Por outro lado, investimentos em unidades de hidrotratamento decorrem de especificações mais severas para os combustíveis, principalmente quanto ao teor de enxofre. Dos 85,7 milhões de barris, dia de capacidade de refino existentes no mundo em 2005, a maior parte se concentrava na Europa e Eurásia, aproximadamente 30%, seguida pela Ásia-Pacífico, aproximadamente 26%, e pela América do Norte, aproximadamente 24%. Observa-se que a região onde ocorreu significativo aumento da capacidade instalada foi Ásia-Pacífico. Sua capacidade instalada cresceu de 21% para 26% da capacidade total entre 1994 e 2004. A capacidade instalada do Japão, apesar de ainda ser a mais significativa da região, vem decrescendo, principalmente a partir de 1999. Por outro lado, a capacidade de refino na China cresceu significativamente, em torno de 63% no período, assim como a capacidade de refino da Coreia do Sul e na Índia, que cresceram 61% e 134%, respectivamente. BP 2006. Principais condicionantes da expansão. É importante registrar que a capacidade instalada de refino e a demanda por derivados caminham juntas na maioria das regiões, indicando que as refinarias localizam-se usualmente nas proximidades dos centros de consumo, de forma a suprir a demanda local. Grandes mercados não devem incorrer em déficits elevados no balanço de derivados, pois existe o risco de desabastecimento decorrente da incapacidade do mercado internacional em atender suas necessidades. Nos mercados maduros, os refinadores estão num estágio de consolidação das operações, racionalização e maximização da capacidade das plantas existentes. Os investimentos realizados em refino estão focados nas especificações de produtos. Na América do Norte, observa-se que a demanda é superior à capacidade instalada de refino e que o processamento de petróleo está bem próximo da capacidade instalada. Na Europa, existe um excedente de capacidade produtiva e a demanda está equilibrada com o processamento efetivo de petróleo. O excedente de capacidade se refere à capacidade de produção de gasolina, que é exportada preponderantemente para os Estados Unidos. Nas Américas do Sul e Central, o processamento de petróleo está próximo da demanda por derivados, e existe um pequeno excedente de capacidade instalada que pode ser usado para atendimento da própria demanda da região, que tende a crescer, ou para a exportação de derivados. Ver figura 1.14, figura 1.14, evolução da capacidade de refino no mundo por região em milhares de barris por dia. Em milhares de barris, dia. De maneira geral, as refinarias têm acompanhado o aumento da demanda por derivados mais leves, em decorrência de investimentos em unidades de conversão.
Constata-se que a taxa de conversão nas refinarias vem aumentando em diferentes regiões do mundo. Enquanto a quantidade de resíduos tende a aumentar em decorrência da tendência de processamento de crus cada vez mais pesados, a demanda por produtos pesados tende a diminuir. Assim, torna-se necessária a implantação de unidades de processamento de fundo de barril que transformam produtos pesados em produtos mais leves e de maior valor agregado. Da mesma forma, as refinarias têm atendido às especificações mais rígidas para os derivados por meio de investimentos em unidades de tratamento, o que, consequentemente, vem contribuindo para o aumento da complexidade das instalações. Tabela 1:18. Capacidade instalada de refino no mundo, em milhares de barris, dia N 1.5.2. Logística de transporte e distribuição de derivados petróleo. Aspectos gerais. Oleodutos e gasodutos existentes no Brasil totalizam uma rede de 10 mil quilômetros, e juntamente com os 500 tanques de armazenamento de petróleo e derivados e 80 esferas onde é armazenado o gás liquefeito de petróleo, GLP, formam uma complexa estrutura de logística. Dos campos de produção, o petróleo é transportado por oleodutos e/ou navios para os terminais da Transpetro. De lá, segue por oleodutos até as refinarias. Após o refino, uma parcela dos derivados é novamente transportada pelos dutos até os terminais, para, em seguida, ser entregue às companhias distribuidoras que vão abastecer o mercado. Box. Quadro resumo da logística de transporte. Figura 1.15. Logística de transporte de petróleo e derivados. Os derivados são comumente transportados pelos modais rodoviário, ferroviário, dutoviário e aquaviário, podendo-se fazer uso de uma combinação destes para alcançar o consumidor final do produto. Ver quadro resumo. Diversos fatores, tais como os custos de oportunidade, de estocagem e manuseio, taxas, seguros e deterioração dos produtos armazenados por um longo tempo, influenciam o nível dos estoques, determinando que este seja o menor possível. Tais fatores, aliados à infraestrutura necessária para a utilização de navios, determinam as diferenças existentes nas escalas de transporte. Para diversas regiões do Brasil, o sistema portuário existente, assim como a tancagem nos terminais aquaviários, permitem apenas a atracação de navios com uma menor capacidade. Constata-se que, dentre os setores de infraestrutura, o setor de transportes, em particular, sofreu seguidos cortes nos recursos destinados a investimentos nos últimos anos, o que resultou, entre outras coisas, na significativa deterioração da malha rodoviária federal. Tal situação se reverteu em 2005 e a análise dos gastos da função transporte mostra que a grande maioria dos investimentos foi dirigida ao setor rodoviário. De um total de 2 bilhões de reais pagos, cerca de 86% foram gastos em projetos de adequação e restauração da malha viária, ou seja, em estradas de rodagem. O restante dos pagamentos correspondeu a projetos em infraestrutura de transporte ferroviário, 10,3%, setor portuário, 2,7%, transporte hidroviário, 0,6% e ações administrativas e de estudos e planejamento, 0,4%. A maior obra realizada em 2005 foi a recuperação da infraestrutura portuária do Terminal Salineiro de Areia Branca, RN, sendo este porto o maior destino de recursos, 19% do total pago. Em seguida vieram o Porto de Santos, com 16,1% dos pagamentos, e os portos de Salvador e do Rio de Janeiro com, respectivamente, 15,5% e 15,2%. Transporte marítimo. A Fronap, Frota Nacional de Petroleiros, foi criada em 1949 e iniciou suas atividades em 1950. Com a criação da Petrobras, tornou-se órgão operacional desta empresa, e assim permaneceu até ser absorvida pela Transpetro em 1999. Maior armadora da América Latina, a Transpetro conta com uma frota de 51 navios petroleiros e contribui de maneira fundamental para garantir o escoamento da crescente produção brasileira de petróleo. Toda a frota da Transpetro é fretada à Petrobras em contratos por tempo, TCP. A Fronap International Company, FIC,
é uma subsidiária da Transpetro, que também atua no mercado de transporte marítimo. Os navios são utilizados no transporte de petróleo e derivados do exterior para os terminais marítimos brasileiros e do Brasil para o exterior. Efetuam também o transporte desses produtos ao longo da costa brasileira. Em geral, refinarias requerem instalações portuárias para receber petróleo e escoar derivados para outras regiões ou países, e, em locais com águas mais rasas, existe a necessidade de construção de instalações afastadas da costa para receber navios de petróleo e derivados. A figura 1.16 apresenta os principais portos existentes no país. Ressaltar que, no Brasil, apenas em um trecho do Rio Solimões, entre os municípios de Coari e Manaus, no estado do Amazonas, o transporte aquaviário de petróleo é realizado em hidrovias. Nesse trecho, devido às características da via fluvial utilizada, o transporte é realizado em navios petroleiros similares aos utilizados na cabotagem no país. O transporte fluvial é utilizado no Brasil principalmente para a distribuição dos derivados, sobretudo na região norte. Um importante fator limitante é a própria via natural por onde o produto é transportado. Terminais e transporte dutoviário. Os terminais constituem um elo fundamental no segmento downstream da cadeia do petróleo, sendo compostos por um conjunto de instalações utilizadas para o recebimento, armazenagem e expedição de produtos. Para viabilizar a movimentação de petróleo, de seus derivados e de álcool etílico no território nacional, o Brasil dispunha, em 2006, de 75 terminais autorizados a funcionar, compreendendo 9 centros coletores de álcool, 44 terminais aquaviários e 25 terminais terrestres. Esses terminais possuem uma capacidade nominal de armazenamento de 9,5 milhões M3. A capacidade nominal de armazenamento subdivide-se em 5,3 milhões M3 destinados ao petróleo, 4,8 milhões M3 para os derivados, exceto GLP, e o restante, 0,3 milhão M3, reservado para o armazenamento exclusivo de GLP, ANP 2006. Os terminais aquaviários concentraram a maior parte da capacidade nominal de armazenamento nacional e o maior número de tanques autorizados, 65,9% e 71,3% do total, respectivamente. Vale ressaltar que todas as refinarias também possuem parques de armazenamento, tancagem de petróleo e de derivados, e sua capacidade de armazenamento varia em função de sua capacidade de processamento. Com relação ao transporte pelo modal dutoviário, os principais dutos, em extensão e movimentação de produtos, interligam terminais localizados na costa brasileira às refinarias. O Brasil conta com uma infraestrutura de refinarias e dutos concentrada basicamente na região sudeste e na parte litorânea. Figura 1.17. Figura 1.17. Infraestrutura de dutos e terminais existentes no Brasil. N 1.5.3 Estrutura do Parque de Refino Nacional. Nos últimos anos, verificou-se a ampliação da capacidade das unidades existentes nas refinarias brasileiras, principalmente as de destilação atmosférica e de craqueamento catalítico fluido, devido às folgas nos processos e à construção de novas unidades, principalmente unidades de HDT e coqueamento retardado, visando, respectivamente, a melhoria na qualidade dos derivados e ao aumento da produção de óleo diesel. As ampliações previstas para as refinarias do sistema Petrobras e apresentadas no Plano Decenal de Refino têm por objetivo o atendimento às necessidades de adaptação do refino para a próxima década. Tais necessidades envolvem as seguintes restrições: necessidade de processamento do óleo pesado nacional, redução na demanda por derivados pesados, óleo combustível, aumento na demanda por derivados médios e leves, diesel e QAV, gasolina, melhoria na qualidade dos produtos, redução dos teores de enxofre por razões ambientais, redução dos custos operacionais do refino, redução da entrada de produtos importados no mercado brasileiro. O Brasil possui hoje 13 refinarias em operação, 11 pertencentes à Petrobras,
30% da propriedade da Refap são da Repsol e 70% são da Petrobras, e apenas 2 delas privadas, representando menos de 2% da capacidade nacional de refino. Tomando-se como referência a capacidade de destilação atmosférica, a capacidade nominal instalada no país é de 1.940 mil barris de petróleo por dia, comparável à da França e do Reino Unido. A expansão nos últimos 10 anos foi relativamente pequena, limitando-se a ampliações nas plantas existentes. Em 2005, a capacidade era de 1.916 mil barris por dia, BEN 2006. Nos últimos anos, o fator de utilização, relação entre o volume processado de óleo cru e a capacidade nominal instalada, tem variado no entorno de 85%. Os investimentos têm sido orientados para as pequenas expansões e para a adaptação das instalações, visando a maior produção de derivados leves e médios, bem como adequação de qualidade. A figura 1.18 apresenta a estrutura atual da produção de derivados do Parque de Refino Nacional. Tabela 1.19, principais projetos de expansão, previstos pela Petrobras até 2012 para as refinarias existentes. Figura 1.18, estrutura da produção de derivados do Refino Nacional. No curto prazo, até 2010, as decisões sobre novos investimentos e os respectivos cronogramas de implantação estão direcionados principalmente para o aumento da qualidade dos produtos, em atendimento a restrições ambientais, redução do teor de enxofre, por exemplo, bem como para a continuidade da adaptação do parque às necessidades determinadas pelo mercado, na direção do aumento da oferta de derivados leves e médios, vis-à-vis ao crescimento do volume processado de petróleo mais pesado, de origem nacional. Não por acaso, o plano de negócios da Petrobras prevê que 41% dos investimentos na área de refino sejam destinados à melhoria da qualidade e 25% à adaptação das instalações existentes. Estão definidas 2 novas refinarias, uma a ser instalada em 2011 em Pernambuco, na região Nordeste, com capacidade para 200 mil barris por dia e perfil para processar petróleo pesado, e outra a ser instalada em 2012 no Rio de Janeiro, região Sudeste, com capacidade para 150 mil barris por dia e com perfil petroquímico. Conforme os estudos do Plano Decenal de Energia 2007-2016 até 2015, a expansão do consumo de derivados justifica a instalação de mais uma nova refinaria com capacidade para processamento de 250 mil barris de petróleo por dia.